Olá pessoal, eu sou o professor e contador Pedro. Hoje a nossa aula vai ser sobre contabilidade, contabilidade básica, né? Esse assunto aqui sobre como a gente avaliar as situações líquidas do patrimônio líquido, né? As situações possíveis, tanto serve para você que vai fazer um concurso público, como para você, por exemplo, que gostaria de olhar um balanço patrimonial de uma empresa e de uma maneira bastante simples e básica, você ia verificar se aquela empresa ela está numa situação favorável ou desfavorável, né? Se ela está tendo lucro ou está tendo prejuízo. Então isso aqui é importante para aquela chamada análise, digamos assim, básica do balanço. Então vamos direto ao assunto sem enrolação. Situações líquidas do patrimônio líquido. Bom, mas o que seria então o patrimônio líquido, né? Vamos lembrar de um balanço patrimonial, né? O balanço patrimonial é uma demonstração, uma das mais importantes da contabilidade, que tem o objetivo de mostrar a situação do patrimônio da empresa no dado momento, tá? De uma forma simplificada, nós colocamos aqui esse esquema. Basicamente, no balanço, você vai olhar o ativo, que representa os bens e direitos da empresa, isto é, tudo que ela tem no momento e tudo que ela tem a receber. Aí você tem um total aqui, ó, um total X. E do outro lado dessa demonstração você tem um passivo, as chamadas obrigações. O que são obrigações? São as dívidas, tá, totais da empresa, tanto a curto como a longo prazo. Tá? E aí você vai ter o elemento-chave da nossa aula, que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido vai ser a diferença entre o que você tem e o que você vai receber, bens e direitos, e o que você deve, as obrigações, tá? E aqui você, fazendo essa continha básica, você vai ter então as possíveis situações líquidas. Qual seria elas? A melhor possível para uma empresa. Situação superavitária, isto é, o patrimônio líquido é maior do que zero, isto é positivo. O total dos bens direitos supera as dívidas. É a melhor situação possível. A situação que ninguém quer, situação deficitária, quando o patrimônio líquido é menor do que zero. Isto é negativo. Isso significa que o que você está devendo é maior do que você tem e o que você vai ter a receber, tá? Nesse caso, você está tendo prejuízo nesse dado momento, né? Porque o balanço ele representa a situação da empresa num dado momento. E tem essa situação aqui que é possível, nula, mas é muito raro você encontrar, você verificar em algum balanço publicado, né? Quando o patrimônio líquido é igual a zero, nulo. O que é isso? O total dos bens direitos é igual ao total das suas dívidas, tá? Matematicamente é possível, mas dificilmente você vai encontrar uma situação como essa demonstrada no balanço, tá? Então essas são as situações líquidas do patrimônio líquido, tá? Detalhe, quando a gente fala em situação líquida negativo, valor negativo aqui no balanço, o ativo não pode ter valor negativo e nem passivo, tá? Ou é positivo, o ativo ou nulo, e o passivo positivo ou nulo, tá? O único lugar que você pode ter uma situação negativa é no patrimônio líquido, tá? Na situação deficitária. Vamos pegar aqui o exemplo de um balanço real do São Paulo Futebol Clube, recentemente publicado, para a gente poder ver aqui na prática, né, como é que faz essa pequena análise de balanço. Então aqui no balanço patrimonial, normalmente as empresas publicam o ano, né, o ano vigente e o ano anterior. Então você tem o ano de 2023 e o ano de 2022, tá? Vamos focar aqui no ano de 2023, no ano passado. Você tem aqui o ativo, né? Aqui você tem as divisões do ativo, que aqui não é o caso da nossa aula, a gente comentar, né? O importante é você ver que o total do ativo aqui está em R$ 1.009.999, né? Valores expressos em milhares de reais, tá? E o passivo, também a gente não vai entrar em detalhes do passivo circulante, não circulante. O que interessa é saber que tudo isso aqui é dívida, tá? Curto prazo, longo prazo. O total da dívida aqui, você teria que somar, né? Seria esses valores aqui a curto prazo e a longo prazo, tá? E a diferença entre o quê? Entre o total do ativo e o total do passivo, né? Seria quanto? Seria o valor do patrimônio líquido. E aí a gente entra naquelas três situações possíveis, né? Da situação líquida: superavitária, deficitária ou nula. Você pode observar aqui que você tem um valor negativo. Esses parênteses significa que o valor é negativo, ó, R$ 297.026. Isso significa que o total das dívidas é maior do que o total dos bens e direitos, tá? Se você for perceber aqui, ó,
Nessa continha aqui, o patrimônio líquido, você pegou o total do ativo, 1.009.999, menos esse total aqui, 1.306.625, é a soma do passivo a curto prazo e longo prazo. Logo, você tem um valor negativo de quanto? 297.026. Aqui faltou colocar o valor negativo, né? Mas está bem claro aqui, tá? Nesse caso, nós costumamos dizer, então, na contabilidade, quando o patrimônio líquido ele está deficitário, negativo, nós temos o chamado passivo a descoberto, tá? Essa expressão passivo a descoberto significa que o que você tem de bens e direitos não é o suficiente para você cobrir as suas dívidas. Então, a empresa não vem de um bom resultado, de uma boa situação naquele momento, tá? Então, quando foi publicado o balanço, no dia 31 de dezembro de 2023, a empresa, no caso aqui, uma empresa com fins lucrativos ou não, né, ou associativa, ela possuía o quê? Ela possuía prejuízo, tá? Então, ela tem um valor a descoberto. Então, recapitulando, as situações líquidas possíveis, né, de um patrimônio líquido, do patrimônio da empresa, poderão ser três. Superavitária, quando ela está tendo o seu ativo maior do que seu passivo, isto é, ela vem tendo lucro. Deficitária, quando o passivo é maior do que o ativo, então ela está tendo prejuízo. E uma situação muito rara que você dificilmente verá, que seria uma situação nula, né? O 0 a 0. O total do ativo é igual ao total do passivo, fazendo a diferença, ficaria zero o valor da situação líquida, tá? Vamos ver então se vocês compreenderam bem esse assunto aqui, ó. Essa questão de prova aí caiu no concurso de 2019, né, sobre o que nós estamos falando. Os elementos técnicos conceituais contábeis indicam que a situação patrimonial de uma empresa é dada pelo confronto entre os totais de seus ativos e passivos. Nesse contexto, a empresa apresenta uma situação de passivo a descoberto. Aí, passivo a descoberto. Quando valor? Alternativa A. Da soma das obrigações, apresentar o valor inferior do conjunto de bens e direitos. B. Da soma dos bens e direitos foi suficiente para cobrir o valor dos compromissos. Dos recursos totais aplicados superarem o montante do valor da soma das dívidas. Total da soma dos direitos foi valor exatamente igual à soma de suas obrigações. Total da soma dos direitos resultar em valor monetário inferior à soma dos bens. Bom, sugiro que vocês pausem o vídeo aqui, leiam novamente com calma, né? E diga para mim qual é a resposta dessa questão. Já já eu vou dar o gabarito. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ó, a resposta correta é passivo a descoberto, letra B, né? Da soma dos bens e direitos for insuficiente para cobrir o valor dos compromissos, das obrigações. Então, se você colocou letra B, parabéns e acertou, entendeu o assunto. Gostaram? Se vocês gostaram, curtam e não deixe de se inscrever no nosso canal de modo que nossas aulas possam chegar ao maior número de pessoas. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.